Zé, aos 32 anos, não conhecia a vida fora da enxada e do cheiro de terra molhada. Um homem bruto no trato, mas de coração ingênuo, ele só sabia fazer dinheiro com a força do braço. Ele confiava em Lúcia, sua esposa, mais do que confiava na colheita. Mas o destino sorriu cruelmente. Quando uma febre estranha o derrubou, impedindo-o de sequer levantar para cuidar dos animais, Lúcia viu a oportunidade. Ela não suportou a miséria iminente e, com a bolsa de couro cheia das poucas economias, partiu sem deixar rasto. Zé quase morreu de doença e depois de tristeza. Levou anos para que ele se reerguesse, usando apenas a teimosia que a roça lhe ensinara. E então, na semana passada, Lúcia reapareceu. Não com a arrogância de quem fugiu, mas com o rosto marcado pelo medo e lágrimas sinceras. Ela estava implorando, dizendo que precisava da ajuda dele desesperadamente. Acontece que ela descobriu algo sobre Zé que mudou tudo. Uma verdade que ela jamais imaginou ser possível. O que ela descobriu que a fez voltar rastejando? E como Zé, o homem abandonado, vai reagir? Antes de continuar essa história forte, eu peço um segundo da sua atenção. Se você gosta de histórias de superação e lições que só a vida bruta ensina, inscreva-se no canal agora mesmo e me diga, de que cidade você está ouvindo essa história? Eu adoro ler os comentários de vocês. A Fazenda Boa Vista não tinha esse nome à toa. Era o lugar mais abençoado pela chuva e pelo sol naquelas terras do interior. Mas quando o corpo de Zé o traiu, a Boa Vista virou um nome de escárnio. A doença veio rápida, como um raio em céu aberto. Zé, que sempre levantava com o sol para lidar com o gado e as plantações de milho, mal conseguia virar na cama. A febre era um fogo que consumia sua força bruta. Por 2 semanas, ele tossiu e suou, deixando a responsabilidade da lida e do cuidado nas mãos de Lúcia. Lúcia, por sua vez, nunca foi feita para o suor. Ela era a beleza da roça, mas não a sua força. Vendo Zé definhar e a despensa esvaziar, o medo virou ressentimento. Para ela, o amor de Zé era medido pela capacidade dele de prover. Quando a provisão secou, o afeto murchou. Você vai ficar deitado aí até tudo apodrecer, Zé? Ela perguntava a voz fina e cortante, enquanto jogava um pano molhado sobre a testa dele. Calma, mulher. É só uma febre de gado, passa logo. Zé respondia com dificuldade. Ele nunca reclamava. Acreditava na melhora e, principalmente, na lealdade dela. O golpe veio na 3ª semana. Zé acordou com o cheiro de café queimado e percebeu o silêncio. Um silêncio diferente. Um que pesava. Não havia o barulho de Lúcia arrumando a casa, nem o chiado dos ovos na frigideira. Com um esforço monumental, Zé se arrastou até a porta do quarto. A casa estava vazia. Sobre a mesa de madeira rústica, um bilhete mal escrito, com a caligrafia apressada de Lúcia. Não nasci para miséria, Zé. Vá com Deus. A dor do abandono foi pior que a febre. Zé não chorou, ele simplesmente secou por dentro. A febre foi embora em alguns dias, mas a tristeza permaneceu. Ele tinha 32 anos e se sentia um velho decrépito. A terra, sem ser cuidada, começou a se rebelar. O pasto secou, o milho tombou. A única coisa que o manteve vivo foi a responsabilidade pelos animais. Ele não podia deixar o gado morrer de fome. Sem dinheiro para contratar ajuda e com a pouca força que lhe restava, Zé começou a lenta e dolorosa reconstrução. Ele jurou para si mesmo que a Fazenda Boa Vista voltaria a florescer, não por causa de Lúcia, mas apesar dela. Ele faria a terra prosperar com a única coisa que lhe restava, a força de seu caráter. A ingenuidade foi trocada por uma casca dura, mas o coração, ainda bom, apenas se fechou para o mundo. Ele se tornou o ermitão da Boa Vista. Os próximos 5 anos foram uma batalha contínua. Zé se transformou. O rapaz ingênuo, cujo sorriso aberto era fácil de encontrar, deu lugar a um homem calado, com ombros largos e uma cicatriz invisível na alma. Seu corpo, antes apenas forte, ficou talhado pelo trabalho ininterrupto. As mãos, calejadas como madeira de lei, manejavam o arado e a enxada com uma precisão que beirava a arte. Ele falava pouco, e quando falava, era com os animais ou com a terra. A Boa Vista começou a responder ao seu mestre. Zé não tinha estudos,
mas tinha um instinto selvagem para o plantio e a criação. Ele observava o sol, o vento, a água dos riachos. Ele sabia onde plantar, o que e quando plantar. Em vez de depender do milho tradicional, ele diversificou. Investiu na criação de porcos de corte, raça que dava lucro rápido, e na plantação de mandioca, que exigia menos água. Ele economizava cada tostão. Não confiava em bancos. O dinheiro era enterrado em potes de barro, espalhado por esconderijos que só ele conhecia. Seu único contato com o mundo exterior era o Sr. Nonato, o dono do armazém da vila, a quase 2 horas de carroça. Nonato era um velho sábio, que respeitava o silêncio e o trabalho de Zé. Zé, você precisa contratar um peão, meu filho. Nonato insistiu um dia, enquanto pesava um saco de sal grosso. Essa lida é demais para um só. Zé balançou a cabeça, os olhos fixos na balança. Não, o trabalho é meu, o suor é meu e o lucro também é meu. Nonato entendia. O abandono de Lúcia havia criado uma aversão em Zé, a depender de qualquer alma que não fosse a dele. A prosperidade da fazenda Boa Vista não passou despercebida. Depois de 5 anos de labuta solitária, a cerca de madeira estava nova, o celeiro cheio e o gado, saudável, pastava em um verde vibrante que contrastava com a secura das fazendas vizinhas. O nome de Zé, o ermitão próspero, começou a circular na vila. Foi nesse momento que apareceu o Dr. Renato. Renato era um agrônomo recém-formado na capital, mas de origem humilde. Ele tinha um charme fácil, um sorriso polido e um terno que parecia caro demais para a poeira da roça. Ele não tinha a força de Zé, mas tinha a lábia. Sua ambição era clara: comprar terras no interior, usar seu conhecimento técnico para multiplicar o lucro e revendê-las por um preço exorbitante. Ele começou comprando uma pequena propriedade vizinha à de Zé. O que interessava a Renato não era a fazenda dele, mas a de Zé. A terra de Zé tinha nascentes de água pura, um recurso inestimável que o agrônomo, com sua visão de mercado, valorizava mais que ouro. Renato tentou se aproximar de Zé de todas as formas. Tentou vender-lhe adubos químicos milagrosos. Tentou oferecer parcerias. Zé, meu amigo, você tem um diamante bruto aqui, disse Renato uma tarde, apoiado na cerca de Zé, ignorando o olhar desconfiado do fazendeiro. Com meu conhecimento e seu empenho, podemos quadruplicar a produção. Minha terra produz o que eu preciso, Zé respondeu sem parar de afiar a foice. Ele tratava Renato com uma cortesia fria, a mesma que dedicava a um abutre. Mas você não está maximizando. O mercado exige mais, Zé. Eu posso cuidar da parte burocrática da venda, você só faz o que ama, lidar com a terra. Zé largou a foice encarando Renato. Seus olhos tinham a firmeza da pedra. Renato, meu trabalho é suado. Não é burocracia. É vida. E eu não preciso de sócio. Se você quer o que eu tenho, compre o seu. Mas aqui, não se mete. Renato sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos. Ele percebeu que a abordagem direta não funcionaria. Zé era ingênuo na cidade, mas na roça era esperto como um lobo velho. Renato precisava de uma estratégia mais sutil que explorasse a solidão e o passado de Zé. As tentativas de Renato ficaram mais agressivas. Ele começou a enviar mensageiros, disfarçados de corretores de terras, oferecendo valores que, para a maioria dos pequenos agricultores, seriam irrecusáveis. 5 anos de prosperidade, Zé, disse o corretor, um homem chamado Cícero, que era pago por Renato para pressionar. Venda agora, coloque o dinheiro no banco e viva de renda. Você merece descansar. Zé riu uma risada rouca. Descansar? Minha vida é essa terra, Cícero. Se eu descansar, eu morro. A terra me deu o que a mulher tirou, respeito e propósito, não vendo. O último valor oferecido por Renato era obsceno. Uma quantia que Zé, em seus potes de barro, levaria mais 10 vidas para juntar. Uma noite, Zé estava na varanda observando o céu estrelado, quando ouviu passos na estrada de terra. Não era Nonato. Não era Cícero. Era uma mulher. Uma silhueta conhecida que o fez apertar os punhos. Lúcia. Ela estava parada na cerca, exatamente onde Renato costumava se apoiar. Mas a Lúcia, que ele via agora, não era a moça vaidosa que o abandonara. Estava mais magra, as roupas surradas,
e o olhar, antes altivo, agora estava cheio de desespero. Zé? A voz dela era um sussurro de arrependimento. Zé não se moveu. O passado invadiu a varanda como um cheiro forte de podridão. 5 anos se apagaram em 1 segundo. O que você quer? Zé perguntou a voz sem emoção, como se estivesse falando com uma assombração. Eu voltei. Eu soube que que as coisas melhoraram aqui, Lúcia disse, tentando soar casual, mas a ânsia na sua voz atraía. Eu cometi um erro terrível, Zé. Me perdoa. Eu estava doente de medo da miséria. Zé permaneceu em silêncio por um longo minuto. Ele se lembrou da febre, da solidão, do bilhete. Ele se lembrou de ter se arrastado para cuidar dos porcos enquanto mal conseguia respirar. Você não estava com medo da miséria, Lúcia. Zé corrigiu o tom neutro. Você estava com medo do trabalho. E doente estava eu. Você me deixou para morrer. Lúcia deu um passo à frente, encostando as mãos na madeira da cerca. Não diga isso. Eu sofri muito, Zé. Depois que saí, fui morar na cidade, mas as coisas não deram certo. A vida lá é cruel. Eu só queria voltar para a minha casa, para o meu marido. Essa não é mais a sua casa. E eu não sou mais seu marido, Zé decretou. Você escolheu seu caminho e eu escolhi o meu. E o meu não inclui quem me traiu. Lúcia começou a chorar. Um choro que parecia genuíno, mas Zé estava imune. Você está prosperando, Zé. É um milagre. Por favor, me deixe ficar. Eu ajudo, eu cuido da casa. Você precisa de alguém para cuidar de você, Zé. Você está sozinho. Eu estou sozinho porque você me ensinou a estar. E eu me dou bem com a solidão, ele disse. Eu te amo, Zé. Não. Você ama o que acha que eu tenho agora e não vai ter. Zé deu as costas para ela, pronto para entrar na casa e fechar a porta para sempre. Espera, por favor, escuta. Lúcia gritou, a voz desesperada. Eu não vim só por dinheiro. Eu descobri uma coisa sobre você, Zé. Uma coisa que eu devia ter te contado há 5 anos. Zé parou na soleira da porta. O que mais aquela mulher poderia querer dele? O que você descobriu, Lúcia? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. A escuridão da noite a engolia, mas Zé podia sentir a urgência na sua voz. Eu soube de Renato, o agrônomo. Ele está atrás de você, não está? Zé estreitou os olhos. O que Renato tem a ver com o que você descobriu? Tudo. Ele quer sua terra por um motivo que vai além de água e plantação. Zé, o que você tinha não era febre de gado. E ele sabe disso. Quando eu te deixei, eu procurei um médico na cidade pensando que você estava morrendo. Ele me disse a verdade. Zé, você não tem só a Boa Vista. Você tem algo muito mais valioso que a terra. É por isso que Renato não desiste. É por isso que eu voltei. A curiosidade, a única emoção que Zé não podia controlar, o fisgou. Ele saiu da varanda e caminhou lentamente até a cerca, fitando o rosto perturbado de Lúcia. Ele era ingênuo, mas justo. E se aquilo fosse uma armadilha? Fale de uma vez, Lúcia, ele ordenou. O que o médico disse há 5 anos e o que isso tem a ver com o Renato? Lúcia respirou fundo, parecendo pesar o risco de revelar seu segredo. Ela sabia que, se contasse, Zé a odiaria menos ou mais. O médico me disse que a sua febre, a exaustão, não era doença passageira. Ele disse que você tinha uma condição rara, Zé, algo que você carrega na sua genética. E essa condição, ela se manifesta na terra. Zé franziu a testa. Aquilo era loucura. Que besteira você está falando? É real. Você atrai a vida, Zé. O médico pesquisou, ele disse que a sua transpiração, o seu suor, ele tem propriedades minerais e enzimáticas que agem como um fertilizante natural e superpotente. O seu suor nutre a terra, Zé. Onde você trabalha e se esforça, a terra floresce o dobro. Por isso a sua plantação é diferente. Por isso sua terra é a única que segura a umidade. Não é sorte, Zé. É você. O silêncio caiu pesado. Zé, um homem da roça, bruto e sem estudos, ouvindo que ele era literalmente a razão da prosperidade da sua terra. Não o trabalho, não a sorte, mas o seu próprio corpo. E Renato? Zé perguntou, a voz grave. Renato soube disso. Ele estava no consultório do médico fazendo pesquisas para sua tese. Ele ouviu quando o médico me disse, e ele está fazendo de tudo para comprar você, para que o seu poder trabalhe para ele. Ele não quer a terra. Ele quer você, Zé, ou o que está na sua terra.
Zé olhou para a vasta extensão da Boa Vista, cintilando sob a luz da lua. Ele se lembrou de cada gota de suor, de cada dor nas costas, e percebeu que tudo fazia sentido. A inexplicável prosperidade, os invejosos. Ele era um homem da terra, mas de uma forma que ele jamais imaginou. Lúcia, vendo a incredulidade e a raiva no rosto dele, percebeu que precisava jogar a cartada final. Eu voltei porque Renato me encontrou na cidade. Ele me ofereceu dinheiro para eu voltar e convencer você a vender, para seduzir você de novo, mas eu tive medo dele. Ele está se preparando para te enganar, Zé. Eu sei porque eu participei de um pedaço do plano dele, mas eu não aguento mais. Zé agora estava em fúria silenciosa. Ele havia sido traído por Lúcia e agora estava sendo alvo de um esquema de Renato. A ingenuidade de Zé tinha desaparecido completamente, substituída por um senso de justiça brutal. Você me traiu 2 vezes, Zé declarou cruzando os braços, a figura imponente projetada pela luz da lua. Você me abandonou por doença e voltou para me vender por ganância. O que te faz pensar que eu acreditaria em uma palavra sua? Eu tenho provas. O nome do médico, o plano de Renato. Ele vai falsificar documentos, Zé. Ele vai tomar tudo de você. Eu sou a única que sabe como ele pensa. Por favor, Zé, me deixa te ajudar a proteger o que é seu. Me deixa fazer as pazes com o meu erro. Zé avaliou Lúcia, o vilão em potencial. Ela era a fraqueza de Renato, uma informante movida pela covardia e talvez um resquício de culpa. Mas ela era, acima de tudo, a responsável por sua maior dor. Você fica, Zé decidiu, e Lúcia soltou um suspiro de alívio. Mas não dentro da casa. Você dorme no celeiro. E não me dirija a palavra, a menos que seja para falar de Renato. Você será meus olhos contra ele. Se tentar me trair novamente, eu mesmo te entrego para ele. E você sabe que ele será pior do que eu. Lúcia assentiu, lágrimas escorrendo de alívio e terror. Zé, o homem que ela pensou ser fraco na doença, havia se tornado o juiz e o carrasco de seu próprio destino. O jogo estava prestes a mudar, e a fazenda Boa Vista seria o campo de batalha. Lúcia aceitou as condições de Zé com a resignação de quem já perdeu tudo. O celeiro era frio, cheirava a feno e esterco, mas era um refúgio. Ela sabia que não merecia a cama macia que um dia dividira com Zé. Ela era agora uma informante, pagando sua dívida moral com a única coisa que lhe restava: a verdade sobre Renato. Zé, por sua vez, estava em estado de alerta permanente. A revelação de Lúcia sobre sua condição genética ressoou como um trovão. Ele nunca tinha pensado que seu sucesso fosse mais do que trabalho árduo e observação da natureza. Saber que ele próprio era o fertilizante da fazenda Boa Vista era uma ideia que misturava orgulho e um profundo medo. Ele não era apenas um fazendeiro. Ele era, aos olhos de homens como Renato, um recurso. Ele aumentou as horas de trabalho, não mais para acumular riquezas, mas para marcar seu território. Ele precisava provar a si mesmo que o sucesso vinha do coração, e não apenas de sua biologia. Renato, o agrônomo, não perdeu tempo. Tendo perdido a chance de comprar a terra e acreditando que Lúcia havia cumprido sua missão de convencimento, ele avançou para a fase 2 de seu plano. Seu objetivo era desmoralizar Zé na frente da comunidade e, em seguida, usar meios legais questionáveis para forçar a venda. Ele começou a espalhar rumores pela vila. A fazenda Boa Vista está contaminada. Ele sussurrava para Nonato e outros comerciantes. Zé usa práticas rudimentares e a qualidade dos produtos é duvidosa. Essa prosperidade toda é suspeita. O método de Zé era simples. Ele vendia seus produtos diretamente para Nonato, que confiava cegamente na qualidade. Mas Renato usou seu conhecimento para plantar a semente da dúvida. Nonato, você já fez uma análise mineral do solo de Zé? Não é natural que ele tenha essa produtividade sem aditivos químicos. Aposto que ele está usando algo proibido, algo que dá um pico de crescimento, mas que a longo prazo envenena a terra. Nonato, um homem de princípios, estava tentado a ignorar Renato, mas a voz da comunidade começou a falar mais alto. O sucesso repentino de Zé sempre foi visto com uma ponta de inveja. Lúcia, observando Zé de longe, percebeu que ele estava inquieto.
Ela esperou o pôr do sol, quando Zé terminava de alimentar o gado, para se aproximar da casa, mantendo uma distância segura. Renato está agindo, ela disse a voz baixa. Ele está falando de contaminação na vila. Ele quer que Nonato pare de comprar seus produtos. Zé parou o que estava fazendo, o olhar cortante. Ele quer me sufocar financeiramente. Exatamente. Ele sabe que se você não puder vender, você não tem dinheiro para a manutenção. Sem dinheiro, a fazenda cai. Ele pega você por migalhas. Zé bateu o pé no chão, sentindo a impotência. A justiça da roça era feita com as mãos, a justiça da cidade era feita com papéis e mentiras. Ele não tinha como se defender das insinuações de um homem de terno. Eu preciso provar que ele está mentindo, Zé rosnou. Você tem que provar a verdade, Zé. Lúcia interveio. Você tem que provar que sua terra é pura, mais pura que a dele. Renato se gaba de usar métodos modernos. Use isso contra ele. Zé pensou por um instante. Sua mente era simples, mas prática. Se a força de Renato estava na ciência e no papel, Zé precisava de uma prova que até mesmo um homem sem estudos pudesse entender. A água, Zé declarou. A água da minha nascente. Se ele diz que minha terra é contaminada, ele está dizendo que a água está podre. Lúcia fez uma careta. Ele pode falsificar um laudo, Zé. Você não entende, na cidade tudo é falsificado. Não estou falando de laudo, Zé disse, um brilho perigoso nos olhos. Estou falando de demonstração, de justiça diante de Deus e dos homens da roça. A ideia de Zé era audaciosa. Ele enviou Lúcia de volta para a vila com um recado para Nonato. Diga a Nonato que o acuso de injúria e que eu proponho um desafio, um duelo de produtividade e pureza. Nonato, intrigado e preocupado com o futuro de Zé, concordou em intermediar o desafio. Ele marcou um encontro na praça da vila, onde os fazendeiros costumavam se reunir para vender seus produtos. O dia do desafio amanheceu claro. A praça estava repleta. Renato chegou em seu carro novo, impecavelmente vestido, sorrindo com condescendência. Zé chegou em sua velha carroça, puxada por seu cavalo de confiança, Trovão. Ele usava suas roupas de trabalho, suadas e manchadas de terra, mas seu porte era o de um rei. Nonato, no centro, explicou as regras. O doutor Renato levantou dúvidas sobre a pureza da fazenda Boa Vista, alegando o uso de substâncias suspeitas. Zé afirma que sua terra é abençoada apenas pelo seu suor e pela água pura de suas nascentes. Eles concordaram com um desafio simples, uma prova de qualidade. Renato riu alto o suficiente para que todos ouvissem. Com todo o respeito, Sr. Nonato, um desafio contra um homem sem conhecimento técnico é infantil, mas aceito provar minha superioridade. Zé não reagiu à provocação. Ele olhou para Nonato e, em seguida, para os fazendeiros que o observavam curiosos. A primeira parte do desafio era a prova da colheita. Renato apresentou milho, tomate e abóbora que pareciam saídos de uma revista, grandes, uniformes e de cor perfeita. Isso, meus amigos, é ciência. É o futuro da agricultura. Zé apresentou seus produtos. Eles eram menores, mais rústicos, com algumas imperfeições, mas Nonato, que tinha mais experiência, sabia que a cor e o cheiro eram mais profundos, mais naturais. Provemos, Nonato sugeriu. Eles cozinharam o milho e o tomate na hora, em fogueiras montadas na praça. O sabor dos produtos de Renato era bom, mas o de Zé era inegavelmente superior. Tinha o gosto autêntico da roça, do alimento que cresce devagar. Sabor não prova pureza, Renato interveio irritado. Ainda pode haver resíduos químicos que afetam o paladar, mas são invisíveis. Então provemos a água, Zé disse, a primeira vez que sua voz soou forte naquele dia. Ele desceu da carroça, voltando com 2 jarros de cerâmica. Um estava cheio com água de sua nascente, o outro com água da cisterna da fazenda de Renato. Renato diz que minha terra é podre. Se a terra é podre, a água também será. Se a dele é científica, a água deve ser a mais pura. Vamos testar. O teste de Zé não era científico. Era um teste de vida. Ele havia coletado na noite anterior 2 baldes de peixes jovens, tilápias, animais sensíveis à contaminação. Na frente de todos, Zé despejou o primeiro jarro, a água límpida de sua nascente, em uma bacia grande. Ele transferiu metade dos peixes para essa bacia.
Os peixes nadaram imediatamente, cheios de vigor. Em seguida, Zé despejou a água de Renato na segunda bacia. A água parecia igualmente limpa. Ele colocou a segunda metade dos peixes. O silêncio na praça era total. Em menos de 1 minuto, os peixes na bacia de Renato começaram a nadar de forma errática. Eles subiram à superfície, agitados, e então começaram a virar de lado. Em 2 minutos, estavam todos mortos. Os peixes na bacia de Zé continuaram a nadar alegremente. O choque foi palpável. Renato empalideceu. Isso é um truque, ele gaguejou. Você envenenou minha água. Não, Nonato interveio examinando a água de Renato. A água dele é limpa na aparência. Mas, doutor, o que você usou em seus fertilizantes? Eles não escorrem para a nascente? Renato havia exagerado nos aditivos químicos, aqueles que ele vendia como milagrosos. Ele buscava o pico de produtividade sem se importar com o escoamento subterrâneo. Ele havia envenenado sua própria água e, por extensão, estava contaminando o lençol freático que alimentava as terras vizinhas. Zé, sem dizer uma palavra, apenas apontou para a bacia dos peixes mortos. A justiça da roça havia sido servida. Não havia laudos, apenas a prova de que a vida não podia prosperar na água de Renato. Os fazendeiros se afastaram de Renato murmurando. Eles eram homens simples, mas entendiam a linguagem da morte na natureza. A reputação de Renato foi destruída em 5 minutos. Renato, humilhado e com seu plano desvendado, fugiu da praça jurando vingança. Ele não tinha mais poder sobre a comunidade, mas ele ainda tinha a informação vital, a verdade sobre o suor de Zé. Naquela noite, Zé estava lavando o rosto na água da bomba, sentindo o alívio da vitória quando Lúcia se aproximou cautelosamente. Você foi brilhante, Zé. Você usou a vida contra a ciência dele. Ainda não acabou, Zé disse, esfregando a nuca. Ele vai voltar. Ele perdeu dinheiro e reputação e homens assim não aceitam derrota. Ele sabe que a verdadeira riqueza da Boa Vista não é só a água, sou eu. Lúcia suspirou. Eu sei. É por isso que eu preciso ir embora. Eu te contei tudo, Zé. Estou com medo. Se ele souber que eu te avisei, ele me mata. Zé olhou. Ela não pedia perdão, pedia proteção. E ele não sentia mais nada por ela, nem ódio, apenas pena. Renato não vai mais atrás de você, Zé disse, surpreendendo Lúcia. Como você sabe? Porque ele tem um alvo maior agora. E você é apenas um peão descartável. Ele vai tentar me roubar, Lúcia. Ele não vai tentar comprar. Lúcia estremeceu. Como ele faria isso? Ele não pode entrar na sua terra. Ele pode entrar no meu passado, Zé respondeu a voz grave. O médico que te contou a verdade sobre mim, ele ainda está vivo? Lúcia assentiu. Sim, o Dr. Célio. Renato precisa de uma prova legal para me tirar daqui. Ele precisa provar que minha condição é uma ameaça, ou que eu sou incompetente para cuidar da terra. Ele vai manipular o Dr. Célio para obter algum tipo de diagnóstico ou laudo. Ele vai tentar me interditar ou me forçar a exames que comprovem a minha singularidade. Lúcia arregalou os olhos. A frieza e a perspicácia de Zé a assustavam. Você precisa de alguém na cidade, Zé. Alguém que saiba onde Renato está agindo e o que ele está preparando, Lúcia disse. Eu vou para a cidade. Eu vou encontrar o Dr. Célio antes que Renato o faça. A decisão era arriscada. Zé não confiava em Lúcia, mas ela era a única que conhecia a verdade e os métodos de Renato. Você vai, Zé concordou. Mas não pense que é perdão. É um trabalho. Se você me entregar o que Renato está tramando e impedir que ele use o Dr. Célio contra mim, eu te dou uma quantia em dinheiro para você sumir da minha vida de vez. Um pagamento por serviço prestado. Justiça e pagamento, não perdão. Não, Lúcia aceitou, sabendo que era o máximo que poderia conseguir. Ela partiu na manhã seguinte, levando apenas um embrulho e o peso do seu arrependimento. Zé estava sozinho novamente, mas agora a solidão era estratégica. Ele havia se tornado o leão da Boa Vista. Ele sabia que Renato era uma raposa encurralada e que o próximo movimento seria o mais desesperado. Ele precisava de olhos e ouvidos na cidade para se proteger do ataque final. A terra, sua única e verdadeira companheira, estava esperando a luta de seu mestre. Lúcia chegou à cidade grande com a sensação de estar em território inimigo. Ela era uma mulher da roça,
habituada ao ritmo lento e previsível da natureza. A cidade era um turbilhão de ruídos e pressa, e ela precisava ser rápida e discreta. Sua missão era encontrar o Dr. Célio, o médico que havia revelado o segredo de Zé, antes que Renato o fizesse. Ela usou o último de seus trocados para se instalar em uma pensão barata e iniciou sua busca. Demorou 2 dias para localizar o consultório do Dr. Célio. Para sua sorte, o médico era um homem de rotina, ainda exercendo em uma clínica antiga. Lúcia se sentou na sala de espera, o coração batendo forte. Ela precisava parecer uma paciente, mas sua história era urgente. Quando finalmente foi chamada, ela mal conseguiu disfarçar seu nervosismo. Dr. Célio era um homem grisalho, cansado, que a examinou com um olhar profissional e apático. "Qual o motivo da consulta, minha senhora?" Ele perguntou sem levantar a cabeça de suas anotações. "Não é para mim, doutor", Lúcia sussurrou, inclinando-se para a frente. "É sobre um paciente de 5 anos atrás, Zé, o homem da roça, e o agrônomo, Renato." Dr. Célio parou de escrever. A menção dos nomes, especialmente de Renato, acendeu um alarme em seus olhos. "O que você sabe sobre isso?" ele perguntou, a voz grave e baixa. Lúcia narrou brevemente o desafio na vila, a humilhação de Renato, e o plano dele de usar o diagnóstico genético de Zé para tentar tomar a terra. "Renato não desistiu. Ele vai vir atrás de você para obter um atestado, um laudo, qualquer coisa que comprove a singularidade de Zé", Lúcia explicou. "Ele pode forçar Zé a fazer exames, ou pior, pode tentar provar que Zé é anormal e deve ser interditado, perdendo o controle de sua propriedade." Dr. Célio respirou fundo. "Eu sei que Renato está agindo. Ele me procurou há 1 mês. Ele queria acesso aos meus arquivos, alegando que estava fazendo uma pesquisa acadêmica sobre a interação entre genética humana e biologia do solo. Eu neguei, claro. O caso de Zé é confidencial e francamente extraordinário." O médico confessou que o caso de Zé era seu maior segredo profissional. Zé, o homem que transformava a terra árida em ouro com a força do seu corpo. Célio, um cientista, não podia negar o que viu nos exames preliminares. As altas concentrações de enzimas raras e minerais específicos na transpiração de Zé. Era uma mutação genética benigna e inacreditável. "Eu não vou entregar Zé. O homem da roça é justo e Renato é um parasita", Célio declarou, olhando Lúcia nos olhos. "Mas você precisa entender o perigo. Renato é ambicioso e bem conectado. Ele pode conseguir uma ordem judicial se conseguir um advogado sem escrúpulos. Eu preciso sumir com o dossiê de Zé." Lúcia propôs um plano. "Você precisa simular uma perda de dados e precisamos de uma contraprova que confunda Renato." Dr. Célio, sentindo-se responsável por ter revelado a informação a Lúcia, deu indiretamente a Renato que a espionou, concordou em ajudar. Ele simulou um pequeno incêndio em sua sala de arquivos, o suficiente para queimar os documentos sobre o caso de Zé. Em seguida, ele preparou um novo relatório. Não um relatório falso, mas um relatório confuso. Célio criou um estudo de caso genérico sobre fadiga rural e incluiu, de forma oculta e codificada, uma explicação pseudocientífica para o sucesso de Zé. Ele mencionou a presença atípica de minerais raros no solo da Boa Vista, atribuindo o fenômeno a uma combinação geológica única, e não à genética de Zé. Ele plantou a dúvida sobre a causa real da prosperidade. "Se Renato vier, eu lhe entrego este dossiê. Ele pensará que encontrou a chave, mas estará apenas encontrando um beco sem saída. Ele vai focar na geologia da terra e não mais no corpo de Zé", Célio explicou a Lúcia. "Isso compra tempo para Zé se defender de uma maneira que a justiça entenda." Lúcia tinha a prova do contragolpe. Ela precisava voltar para a Fazenda Boa Vista o mais rápido possível. No entanto, o destino interveio. Ao sair da clínica, ela viu um carro familiar estacionado na esquina. Renato. Ele a viu. Seus olhos se encontraram, e o sorriso de Renato se desfez em uma careta de ódio. Ele sabia que ela o havia traído no desafio da praça. Ele soube imediatamente que ela estava ali para sabotar seu plano com o Dr. Célio. Renato a alcançou em um beco lateral. "Vagabunda, você estava com Zé, você me traiu. Você me ameaçou."
Lúcia gritou, tentando se afastar. Eu te disse que estava com medo. Não importa. Você arruinou minha reputação na vila e agora quer proteger aquele caipira abençoado. O que você pegou do médico? Lúcia tentou mentir, mas Renato era rápido. Ele a agarrou pelo braço, a força da raiva o tornando brutal. Ele revistou a bolsa dela e encontrou o embrulho de documentos que Célio havia preparado. O que é isso? O dossiê! Renato disse triunfante. Ele rasgou o envelope e começou a ler, suas sobrancelhas se franzindo em confusão. Minerais atípicos. Geologia única. O que diabos é isso, Lúcia? Onde está o laudo genético? Lúcia viu sua chance. O Dr. Célio destruiu, ele queimou. Ele disse que você era perigoso, isso é o máximo que ele vai te dar. Agora ele acha que a terra é especial, não o Zé. Renato amassou os papéis, a frustração o consumindo. Maldito, ele me enganou, mas a culpa é sua, Lúcia. Você me custou milhões. O desespero de Renato o levou a um ato extremo. Ele a empurrou com violência contra a parede de tijolos. Você não vai voltar para aquele burro. Você vai ficar aqui e sofrer as consequências. Renato a prendeu em um porão de um prédio abandonado, que ele estava usando como escritório temporário, garantindo que ela não pudesse avisar Zé. Lúcia estava aterrorizada. Ela tinha a informação crucial, mas estava presa. Ela era, afinal, um peão descartável. Enquanto isso, na fazenda Boa Vista, Zé estava impaciente. Lúcia havia prometido voltar em 3 dias. Já se passavam 5. Zé sentia a armadilha se fechando. A ausência dela era a prova de que algo tinha dado errado. Zé sabia que não podia esperar. Ele montou o trovão, carregou sua espingarda velha, mais para fazer barulho que para atirar, e partiu para a vila. Ele foi direto para o armazém de Nonato. Renato não apareceu por aqui? Zé perguntou a voz tensa. Nonato estava sério. Não, Zé. Mas o advogado dele ligou para o meu sobrinho na cidade. Eles estão entrando com um mandado contra você. Não para comprar a terra, mas para te obrigar a fazer exames. Dizem que sua prosperidade é contra as normas sanitárias e que você precisa ser avaliado. A suspeita de Zé se confirmou. Renato estava usando a lei para forçar a comprovação de sua condição genética. Eu preciso ir para a cidade, Zé disse determinado. Não, Zé. Você não entende a lei. Se você aparecer lá, eles te pegam e te prendem em um hospital para exames. Você precisa de um advogado, um que entenda de leis da roça, não de leis da cidade. Eu não tenho dinheiro para advogado, Nonato. Eu tenho, Nonato disse com firmeza. Você salvou a reputação de todos nós com aquele truque da água. Você me salvou de um prejuízo. Eu vou te arrumar o melhor advogado da região. Mas você precisa se esconder por uns dias. Saia da Boa Vista. Deixe o advogado trabalhar. Zé negou. Eu não saio da minha terra, não fujo. Eu vou defender o que é meu, mas eu preciso saber onde Renato está. Eu preciso da Lúcia. Nonato, usando seus contatos, conseguiu uma informação crucial em poucas horas. Renato estava na cidade, mas havia alugado um escritório improvisado em um prédio abandonado, onde supostamente planejava falsificar laudos e mandados. Zé sabia que não podia lutar contra a lei na cidade, mas ele podia lutar contra a injustiça na roça. Eu vou para a cidade, Nonato, mas não para me defender no tribunal. Eu vou pegar o rato no ninho dele. Se eu conseguir as provas das falsificações, o jogo vira. Não é o advogado que vai salvá-lo, sou eu. Zé partiu para a cidade, mas não pela estrada principal. Ele usou trilhas antigas, cavalgando o trovão como se fosse uma extensão de sua vontade. Ele não ia como um fazendeiro, mas como um caçador. Ele chegou à periferia da cidade sob a escuridão da noite. Localizou o endereço fornecido por Nonato. Um prédio caindo aos pedaços, com apenas uma luz acesa no 2º andar. Zé amarrou o trovão em umas árvores e avançou, movendo-se com a discrição de quem passou a vida caçando no mato. Ele subiu as escadas rangentes. Ele podia ouvir vozes. A voz áspera de Renato e a voz fraca e assustada de Lúcia. Seu marido burro vai cair na minha armadilha. E você vai me ver tomar toda aquela terra. Renato gritava. Lúcia chorava. Ele não é burro, ele é justo e ele vai te pegar. Zé respirou fundo. Ele tinha chegado a tempo. A justiça de Zé não era aquela da beca e dos livros, mas a justiça rápida e brutal da terra. Ele precisava de evidências e precisava libertar Lúcia. Ele forçou a porta de madeira com um chute bem colocado. A porta voou.
Renato estava com a mão levantada sobre Lúcia, que estava acorrentada a um cano de água enferrujado. Renato! A voz de Zé ecoou no galpão vazio. Renato se virou assustado. Zé estava parado na porta, uma sombra gigante suado do esforço da cavalgada, exalando a força da terra. Ele parecia ter saído do chão. Zé, o que você está fazendo aqui? Renato gritou, pegando um pé de cabra velho que usava como arma. Eu vim pegar o que é meu e pegar você, rato, Zé declarou avançando lentamente. A luta seria desigual. Zé era força bruta, pura e simples. Renato era esguio, mas movido pelo pânico. A batalha final estava prestes a começar, não na fazenda Boa Vista, mas no esgoto legal e moral da cidade. O porão abandonado cheirava a mofo, poeira e medo. A lâmpada pendurada, fraca e instável, lançava sombras grotescas sobre os três personagens. Lúcia, acorrentada e apavorada, assistia ao confronto. Renato brandiu o pé de cabra como um profissional, movido pela adrenalina do desespero. Ele sabia que se Zé o pegasse, seria o fim de seus planos e talvez de sua vida. Ele era um homem da cidade, acostumado à manipulação, não a confronto físico. Zé avançou com a paciência de um touro. Ele não usava a força para intimidar, mas para finalizar. Seu corpo estava acostumado ao peso, ao esforço contínuo. Você me enganou, você quis tomar minha terra e agora sequestrou minha informante, Zé rosnou, esquecendo o termo esposa. Renato atacou primeiro, um golpe lateral visando a cabeça de Zé. Zé desviou com a calma de quem desvia de um coice. O pé de cabra atingiu a parede, soltando um jorro de poeira e reboco. Você é um animal, Zé. Um monstro genético. Você devia estar em um laboratório, não em uma fazenda. Você não entende de lei. Renato gritou, tentando usar a humilhação psicológica como arma. Eu entendo da lei que não perdoa a injustiça, Zé respondeu, a voz profunda e calma contrastando com a fúria de Renato. Zé agarrou a mão que segurava o pé de cabra. A pele áspera de Zé, talhada por anos de sol e trabalho, parecia de aço. Renato sentiu a pressão esmagadora. Seus dedos ficaram brancos. Solta, Zé, eu tenho a documentação. Eu tenho como provar que você não pode administrar nada. Renato tentou negociar, o pânico tomando conta. Com um único movimento rápido e preciso, Zé torceu o pulso de Renato, fazendo-o soltar o pé de cabra com um grito estrangulado de dor. O objeto de ferro caiu no chão, e Zé o ignorou. Ele não precisava de armas, ele agarrou Renato pela gola do terno sujo. Onde estão os papéis, Renato? O dossiê está aqui, o plano. Eu ia te processar, seu idiota. Renato balbuciou apontando para uma mesa de trabalho improvisada. Zé o jogou em direção à mesa. Renato caiu, derrubando pilhas de papéis e um computador antigo. Zé o seguiu, pisando nos documentos. Quero as provas de que você me sequestrou e de que estava falsificando. Se eu tiver as provas, você não tem mais como me processar, Zé exigiu. Lúcia, percebendo a chance, gritou. Zé, os documentos de Célio. O dossiê que ele me deu, Renato pegou. Zé pegou Renato pelo colarinho novamente, erguendo-o no ar. Renato apontou para um envelope amassado. Zé o pegou e olhou para Lúcia. Está tudo aqui, Zé. O médico conseguiu enganar ele, é a contraprova. E ele tem os mandados falsos na pasta vermelha, Lúcia implorou. Zé encontrou a pasta vermelha sob o amontoado de papéis. Dentro, havia cópias de um mandado judicial fraudulento que obrigava Zé a se apresentar para exames psiquiátricos e genéticos sob o pretexto de risco sanitário. Zé tinha o que precisava. As provas da má-fé e da falsificação de Renato. Você está acabado, Zé disse, soltando Renato. Renato, vendo seu império de mentiras desmoronar, teve um acesso de raiva insana. Ele pegou um pedaço de madeira quebrado e correu para Zé. Zé não desviou. Ele bloqueou o golpe com o antebraço, um gesto que fez a madeira estalar. A dor foi imensa, mas Zé não demonstrou. Ele segurou o braço de Renato e o que aconteceu em seguida não foi uma luta, foi uma punição. Zé aplicou uma chave de braço, usando toda a força que ele usava para domar um touro bravo. O grito de Renato foi cortado por um estalo seco. O braço estava quebrado. Renato desabou no chão chorando histericamente, não de dor física, mas de derrota total. Zé olhou para Lúcia. Onde está a chave? Lúcia, tremendo, apontou para um gancho na parede onde estavam presas algumas chaves. Zé as pegou e, com a chave mais antiga, libertou Lúcia.
Obrigada, Zé, obrigada. Ela soluçou, massageando o pulso. Zé não chamou a polícia. A lei da cidade era lenta e confusa. A justiça da roça era imediata e pedagógica. Ele amarrou Renato, ainda em choque, com uma corda de sisal que havia trazido na carroça, para qualquer eventualidade. Você vai ter uma lição, Renato, Zé disse. Ele recolheu as provas, o dossiê falso, os mandados fraudulentos, e colocou Lúcia e Renato na carroça. A viagem de volta para a fazenda Boa Vista foi silenciosa e longa. Ao amanhecer, Zé chegou à sua terra. Ele arrastou Renato para o centro de seu pasto mais viçoso, o mesmo que era a prova viva de sua prosperidade. Nonato, avisado da ação de Zé, já estava na fazenda, junto com mais alguns fazendeiros que queriam ver o que aconteceria com o doutor trapaceiro. Ele tentou me roubar, Zé anunciou para a pequena multidão. Tentou me interditar e me tirar da minha terra com papéis falsos e sequestrou Lúcia. Renato, com o braço quebrado e humilhado, tentou argumentar. Eu sou a vítima, ele é um selvagem. Zé o ignorou. Ele virou-se para Lúcia. Você me entregou a informação vital. Você cumpriu sua parte, Zé disse. Ele tirou uma pequena bolsa de couro do bolso, contendo o dinheiro que havia prometido. Pague sua passagem. Vá para longe e não volte mais. Lúcia pegou a bolsa, mas hesitou. Zé, eu sinto muito por tudo. Eu não mereço, mas a justiça é justa. Eu não sou um homem que quebra promessas. Você me deu a verdade e eu te dou a liberdade. Agora vá. Lúcia chorou uma última vez. Virou as costas e sumiu na estrada de terra. Zé não olhou para trás. Seu foco era Renato. Você gosta de terra, Renato. Gosta tanto que queria roubar a minha. Agora você vai aprender a respeitá-la. Zé não aplicou mais violência física. Sua punição era muito mais cruel para um homem como Renato. Ele amarrou Renato a um poste no meio do pasto. Colocou ao lado dele os documentos falsos e o dossiê de Célio. Você tem duas escolhas, Renato, Zé explicou. Ou eu te entrego para Nonato, que vai te levar para a polícia na cidade, e você vai enfrentar a cadeia por falsificação, sequestro e agressão. Ou você faz o trabalho. Que trabalho? Renato perguntou, cuspindo sangue e poeira. Você vai trabalhar na minha fazenda por 6 meses, de graça. Você, o agrônomo doutor, vai aprender a valorizar o suor. Você vai cavar, você vai plantar, você vai cuidar do esterco. Se você fugir, eu te caço. Se você tentar me enganar, eu te entrego para a polícia. Se você trabalhar, eu chamo um médico para seu braço e depois de 6 meses, você some e nunca mais aparece na vila. Os fazendeiros na plateia concordaram. A prisão era para criminosos comuns. Um agrônomo vaidoso merecia a humilhação do trabalho braçal. Renato, desesperado para evitar a cadeia e a desgraça pública, e com medo de Zé, concordou. Zé cortou as cordas, exceto a que prendia Renato ao poste. Ele o deixou lá sob o sol forte como um aviso. 6 meses, Renato, e eu estarei observando cada gota de suor que você derramar. Zé voltou para a casa. A fazenda Boa Vista estava segura. A ameaça tinha sido neutralizada pela força bruta, pela justiça do caráter e pela verdade. Ao entrar na casa, ele percebeu o vazio. Lúcia se foi e Renato estava no pasto. A fazenda, embora próspera, continuava a refletir sua solidão. Ele pegou uma foto antiga de casamento. Zé era jovem, Lúcia sorria. Ele rasgou a foto ao meio, jogando o pedaço de Lúcia no fogo do fogão a lenha. Ele guardou o pedaço que mostrava a si mesmo. Zé era um homem da roça, bruto, bom de coração, e agora consciente de sua própria singularidade. Ele não era ingênuo, era um guardião. Ele saiu para o campo. Ele precisava trabalhar, sentindo o sol bater em sua pele, o suor escorrendo. Ele sentia o poder em suas veias, o milagre que ele era para a terra. Ele não era o fazendeiro sortudo, ele era o fazendeiro abençoado. E ele continuaria a derramar seu suor à verdadeira riqueza, para que a fazenda Boa Vista florescesse para sempre. Ele havia perdido a esposa por ingratidão, mas ganhara a si mesmo, e a paz com a terra que o sustentava. Os 6 meses que se seguiram foram uma aula de humildade para Dr. Renato. Um homem que se gabava de seu intelecto e sua formação acadêmica, agora estava curvado sob o sol inclemente, manejando ferramentas que ele considerava obsoletas. Zé cumpriu sua palavra com exatidão implacável. Ele providenciou um médico para o braço quebrado de Renato,
garantindo que a recuperação fosse dolorosa, mas completa. A partir de então, o agrônomo se tornou o peão mais relutante da fazenda Boa Vista. O trabalho era exaustivo. Zé não dava trégua. Renato, acostumado ao ar-condicionado e às planilhas, mal conseguia levantar ao amanhecer. Ele cavava trincheiras para irrigação, limpava o estábulo e, para seu maior desgosto, era obrigado a lidar diretamente com o esterco dos porcos e do gado. Zé o supervisionava de longe, sem piedade. "Renato, essa cerca não está firme. Se o gado escapar, o prejuízo é seu. Recomece!" Renato rangia os dentes, mas obedecia. Ele havia perdido o direito de falar ou questionar. Os fazendeiros da vila, que visitavam a Boa Vista com frequência, riam da desgraça do doutor. A notícia do seu destino se espalhou como fogo, e a punição de Zé se tornou lendária na região. "Se for para roubar Zé, é melhor roubar o trem da cidade", diziam. Com o passar dos meses, algo inesperado começou a acontecer. O corpo de Renato, inicialmente fraco e esguio, começou a ganhar resistência. As mãos, antes macias, se cobriram de calos. O terno foi substituído por roupas de brim rasgadas e o sorriso presunçoso deu lugar a uma expressão de cansaço e, gradativamente, a uma estranha satisfação. O intelecto de Renato, embora não fosse útil para a força bruta, começou a ser aplicado à lida. Ele percebeu que Zé, sem ter lido um livro de agronomia, aplicava princípios ecológicos e de manejo de solo que eram mais avançados do que ele havia aprendido na universidade. Um dia, Zé o encontrou observando o sistema de rotação de culturas. "O que você está olhando?" Zé perguntou desconfiado. "Estou olhando como você faz", Renato respondeu, sem ironia. "O jeito que você usa o milho para dar sombra à abóbora e o feijão para fixar nitrogênio. É um sistema consorciado perfeito, Zé. Eles disseram na faculdade que isso era primitivo, mas é a coisa mais inteligente que eu já vi." Zé apenas acenou com a cabeça. "É o que a terra pede, não precisa de papel para saber, precisa de paciência." A humildade de Renato não era total, mas era genuína. Ele estava aprendendo a respeitar a terra e, mais importante, a respeitar Zé. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não vinha de atalhos químicos ou de manipulação legal, mas da relação simbiótica entre o homem e a natureza. Renato também observava a condição de Zé. Ele via Zé suar sob o sol, e a vitalidade que irradiava das plantações ao seu redor era inegável. A revelação de Lúcia era verdadeira. Zé era um milagre genético, mas esse milagre só funcionava com o trabalho árduo. Sem o suor, ele era apenas um homem. Quando o 5º mês de serviço forçado se completou, Zé sentiu que o espírito de Renato havia sido quebrado, e algo novo, mais sólido, havia sido construído. Zé não o via mais como um inimigo, mas como um homem que estava pagando sua dívida. Uma noite, Renato se aproximou da fogueira onde Zé estava jantando. "Zé, preciso te falar uma coisa." "Fale", Zé respondeu sem olhar para cima. "Eu te agradeço", Renato disse, surpreendendo Zé. "Não por me dar o trabalho, mas por me fazer entender o que eu perdi. Eu persegui o dinheiro, mas desprezei o valor real, o valor do que é real." Renato fez uma pausa. "Eu tenho a prova final contra mim." Ele tirou de dentro do colchão de feno do celeiro um envelope lacrado. "Quando Célio me deu o dossiê falso, eu fiquei desconfiado. Eu tinha um colega na capital, um geneticista que me devia um favor. Eu o forcei a fazer um trabalho sobre seu caso." Renato havia conseguido extrair uma amostra de solo da Boa Vista e uma amostra de suor, coletada furtivamente de um lenço de Zé antes do desafio da água. "Este envelope tem o laudo genético completo. Ele comprova inequivocamente que você é o agente fertilizador da Boa Vista. Se cair nas mãos de um lobista ou de um grande conglomerado, eles farão de tudo para te explorar, Zé. Eles vão querer seu DNA ou a sua terra, onde o solo já está saturado com suas enzimas." Zé pegou o envelope. O peso daquela verdade era palpável. Ele tinha enfrentado Renato, mas a ameaça de exploração era sistêmica e muito maior. "Por que você está me dando isso?" Zé perguntou. "Porque eu paguei minha dívida, Zé. Eu fui um vilão, mas não sou um monstro. Eu te devo a vida e a lição. Eu entendi que o que você tem não pode ser roubado por dinheiro ou papel.
Só pode ser roubado pela vaidade e pela ganância. E eu não quero que ninguém mais tente isso. Renato tinha se redimido no suor. Ele não era mais o vilão ambicioso, mas um homem que entendia o preço da honestidade. Zé olhou para o envelope e depois para a fogueira. O que você sugere que eu faça? Queime, destrua a prova. Ninguém pode saber a verdade, Zé. O seu segredo é a sua proteção. Viva na simplicidade, trabalhe com a sua força e o mundo não vai te perturbar. Se você for visto como um fazendeiro sortudo, você está seguro. Se for visto como um milagre genético, você é uma mercadoria. Zé assentiu. A sabedoria de Renato era, ironicamente, o melhor conselho de agronomia que ele já tinha recebido. Zé abriu o envelope e, sem sequer olhar o conteúdo, jogou-o nas chamas. O papel crepitou e virou cinzas. O segredo estava seguro, guardado apenas na mente de 3 pessoas: Zé, o Dr. Célio e o agora transformado Renato. No final do 6º mês, Zé cumpriu a segunda parte de sua promessa. Ele deu a Renato um cavalo, provisões e uma pequena quantia em dinheiro para recomeçar. O que você vai fazer agora? Zé perguntou. Renato sorriu, um sorriso diferente, mais humilde. Eu vou usar meu conhecimento não para explorar, mas para ajudar. Eu vou para uma região mais pobre, onde a terra é seca, e vou ensinar as pessoas a plantar de forma sustentável, como você faz, sem produtos químicos, com o suor e a sabedoria da natureza. Vá com Deus, Zé disse, estendendo a mão calejada. Renato apertou a mão de Zé. O aperto era firme, um aperto de trabalho. Se precisar de um peão que entenda de leis, me procure, mas garanto que eu só volto se for para trabalhar, Zé. Renato partiu. Zé ficou sozinho olhando a estrada de terra. A fazenda Boa Vista estava em paz. Zé tinha perdido Lúcia por covardia e a tinha dispensado por justiça. Ele tinha transformado um inimigo em um homem de bem. Ele havia protegido sua terra e seu segredo. Ele era o rei da Boa Vista, abençoado e forte. Ele era o homem que fazia a terra florescer. O ciclo de dor e redenção estava completo. Ele pegou sua enxada e voltou para o campo. A terra o esperava, e ele a amava mais do que qualquer pessoa. A paz se instalou na fazenda Boa Vista. Zé, o ermitão, solidificou sua lenda na vila. Não mais como o homem ingênuo abandonado, mas como o gigante justo que havia humilhado um doutor da cidade com a simples prova da vida e da morte em 2 bacias de água. Sua reputação de honestidade e de trabalho duro era inatacável. O tempo passou, e Zé envelheceu como um carvalho. Seus cabelos ficaram grisalhos, mas sua força nunca diminuiu. Ele continuava a lidar com a terra e os animais com a mesma paixão. Seu segredo, que seu próprio suor era o fertilizante da terra, era guardado a 7 chaves. Ele nunca mais procurou uma esposa. Sua companheira era a terra. 20 anos se passaram. Zé tinha agora 52 anos. Ele estava no celeiro consertando arreios quando ouviu o som de um carro batendo forte na estrada de terra. Não era Trovão, seu velho cavalo. Era um veículo da cidade. Uma mulher desceu do carro. Não era Lúcia, mas havia algo familiar nela. Jovem, talvez na casa dos 25 anos, com a mesma beleza rústica que Lúcia possuíra, mas com olhos mais firmes e decididos. Ela carregava uma mochila de lona e um mapa. Senhor Zé? Ela perguntou com a voz embargada pela emoção. Sou eu, Zé respondeu, o olhar fixo. Eu sou Clara, filha de Renato. Zé não demonstrou surpresa. Ele a convidou para a varanda e ofereceu café. Clara explicou sua presença. Ela era agrônoma, como seu pai, mas com uma diferença. Ela dedicava sua vida ao estudo de métodos de plantio sustentável em terras áridas. Ela estava percorrendo o interior, documentando fazendeiros que conseguiram prosperar sem o uso de produtos químicos. Meu pai me falou sobre você. Clara começou mexendo o café com um pedaço de pau. Ele disse que você foi o mestre dele, que você lhe ensinou que a terra não precisa ser forçada, precisa ser compreendida. Ele disse que o seu trabalho era um milagre da natureza. Clara tirou um caderno da mochila e mostrou a Zé. Eram desenhos técnicos e anotações. Há 10 anos meu pai me deu este caderno. Ele nunca mais falou com a família, mas me mandou esta carta. Ele me disse que se eu quisesse ser uma agrônoma de verdade,
Eu deveria ir até a fazenda Boa Vista e aprender com Zé. Ele disse que o método dele era o único que ele respeitava. Renato nunca havia se comunicado com a família depois que partiu. A punição de Zé havia levado a uma separação total, mas também a uma redenção completa. Ele se tornou o missionário da agricultura orgânica no sertão. Onde ele está agora? Zé perguntou. Clara abaixou a cabeça. Ele morreu há 1 ano de febre na lida. Ele estava ajudando uma comunidade a reflorestar uma área degradada. Ele morreu em paz com a enxada na mão. Zé sentiu um aperto no peito. Renato, o vilão, havia encontrado seu propósito na roça, pagando sua dívida com a vida. Ele me disse para olhar o solo de vocês. Clara continuou. Ele disse que havia uma anomalia mineral na Boa Vista que eu deveria tentar entender cientificamente para replicar em outras terras. Clara, sem saber, estava citando o dossiê falso que o Dr. Célio havia criado, a cortina de fumaça que Zé havia queimado. Renato, até o fim, protegeu o segredo de Zé, focando a atenção da filha na terra e não na genética do homem. Zé, vendo a honestidade e a paixão nos olhos de Clara, aceitou-a na Boa Vista. Ele não revelou seu segredo, mas a ensinou tudo o que sabia sobre a terra. Clara passou 6 meses na fazenda. Ela documentou o uso de cinzas, a rotação de pastagem, o manejo da água. Ela tentava desesperadamente encontrar a anomalia mineral no solo que seu pai havia mencionado. Um dia, frustrada, ela se sentou com Zé sob a sombra de um jatobá. Zé, não consigo encontrar. O solo é bom, mas não é mágico. Meu pai insistia que a química do solo aqui é única. Cientificamente, isso não faz sentido. Zé sorriu. O que o seu pai não te ensinou, minha filha, é que a terra só responde a 2 coisas, a oração e o suor. E o suor de quem trabalha nela, esse sim, é único. Clara não entendeu, mas aceitou a filosofia. Quase no final da estadia de Clara, o inesperado aconteceu. Lúcia voltou. Ela estava mais velha, muito mais desgastada. Não havia mais o ar de desespero, havia apenas cansaço. Ela não estava atrás de dinheiro. Lúcia se aproximou de Zé enquanto ele cuidava dos porcos. Zé, ela disse, a voz fraca. O que você quer, Lúcia? Zé perguntou sem parar o trabalho. Eu soube de Renato e soube que você aceitou a filha dele aqui. Eu vim pedir um favor final, não para mim, para uma criança. Lúcia revelou que, depois de deixar a Boa Vista, ela nunca mais conseguiu se reerguer na cidade. Ela havia tido um filho, um menino chamado Lucas, que estava doente. Ele tem a mesma febre que você teve, Zé. A febre de gado, como você chamava. Lúcia disse chorando. Zé a encarou. A febre que ele teve não era de gado. Era uma manifestação de sua condição genética. O médico na cidade não sabe o que fazer. Eu lembrei que você superou. Eu vim te implorar, não por perdão, mas por ajuda. Me diga como você se curou. Salve meu filho. Zé sentiu a dor de Lúcia. O homem bruto era, acima de tudo, bom de coração. Ele não podia virar as costas para uma criança doente. Traga-o aqui, Lúcia. Eu vou ver o que posso fazer. Lúcia partiu aliviada, voltando no dia seguinte com o menino. Lucas era pálido, fraco, com febre alta. Clara, a agrônoma, usou seus conhecimentos de medicina popular da roça, dando-lhe chás e repouso. Zé, no entanto, sabia que a cura não estava nos chás. Se Lucas tinha a mesma doença, talvez ele carregasse a mesma bênção. Zé se sentou ao lado do garoto que delirava. Zé, o homem que fazia a terra florescer, acreditava que seu destino não era apenas cultivar, mas talvez curar. Ele não sabia a ciência por trás, mas ele sabia o poder da vida. Ele pegou a mão do garoto e começou a suar. O garoto estava quente, Zé estava quente de trabalho. A transpiração de Zé, aquela mistura poderosa de minerais e enzimas, transferiu-se para Lucas através do contato da pele. Zé ficou ali por horas, transferindo a vida que estava em seu suor. Lúcia e Clara observavam confusas. No dia seguinte, a febre de Lucas cedeu. Ele acordou fraco, mas sorrindo. O milagre de Zé tinha funcionado novamente, provando que sua singularidade era mais do que um fertilizante. — O que você fez, Zé? Lúcia perguntou. — Eu trabalhei, Zé disse, secando o suor. O corpo cura o corpo. O que vem da terra volta para a terra. É o ciclo da vida. Zé deu um suprimento de dinheiro para Lúcia e Lucas, o suficiente para um novo começo, longe da Boa Vista.
Ele não podia perdoá-la pelo passado, mas podia dar um futuro ao filho dela. Vá com Deus, Lúcia, e dessa vez não olhe para trás. Ensine a seu filho que o valor está no suor honesto. Lúcia partiu, desta vez com gratidão e sem ganância. Zé ficou na Boa Vista com Clara. Ele havia curado um inimigo, libertado uma traidora e agora curado uma criança. Ele havia usado seu dom para a justiça e para o bem. Clara, a agrônoma, nunca descobriu o segredo científico de Zé, mas levou consigo o seu método, a força do caráter e a pureza do trabalho. Zé continuou a prosperar, um homem da roça que provou que o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no que se é. Ele era a própria vida, e sua história seria lembrada para sempre na vila como o legado silencioso de um homem justo. Clara ficou na fazenda Boa Vista por mais um ano, documentando os métodos de Zé com a devoção de uma discípula. Ela percebeu que a verdadeira magia da fazenda não estava em nenhum mineral secreto, mas na filosofia de vida de Zé. Ele cuidava da terra, porque a terra cuidava dele. Era uma troca de suor e recompensa, forjada na lealdade inquebrável que Zé tinha pela natureza, um laço que Lúcia havia tentado quebrar e Renato tentou explorar. Zé, por sua vez, encontrou em Clara a companhia intelectual que nunca soube que precisava. Ele era o mestre prático, ela era a teórica. Eles passavam horas no campo, Zé explicando o porquê de cada plantio, e Clara tentando encaixar a sabedoria dele nos livros de agronomia. Zé, se a gente pudesse patentear o seu método, Clara brincou um dia, enquanto observavam o milharal alto. Zé balançou a cabeça, sorrindo com os olhos cansados. A patente é de Deus, minha filha. É só ter respeito. Clara compreendeu que o segredo de Zé não podia ser escrito em um papel. O segredo era o homem. Quando Clara finalmente partiu para levar sua nova sabedoria para o mundo, a fazenda Boa Vista voltou ao seu silêncio habitual. Zé estava novamente sozinho, mas agora a solidão era plena e satisfeita. Ele havia cumprido sua jornada. Amou, foi traído, adoeceu, superou, lutou por justiça e usou seu dom para o bem. Os anos avançaram sem pressa, como as nuvens no céu da roça. Zé atingiu os 65 anos ainda forte, mas mais lento. Nonato, seu amigo de longa data, já havia falecido. A vila era gerida pela nova geração, que admirava o velho fazendeiro. Zé sabia que sua força, seu dom, estava ligado à sua vitalidade. À medida que envelhecia, seu suor diminuía, e a terra, embora ainda fértil pelo acúmulo de anos de trabalho, precisava de um cuidado mais gentil. Ele passou a maior parte do tempo sentado na varanda, observando. Ele havia garantido que a Boa Vista fosse autossuficiente. A casa estava paga, os celeiros cheios. Não havia dívidas, e o tesouro escondido nos potes de barro garantiria a manutenção por anos. Um dia, Zé sentiu o corpo falhar de forma definitiva. Não foi uma doença súbita, mas um cansaço final. Ele se arrastou para a cama, sabendo que este seria seu último descanso. Ele não estava com medo. Seu último desejo era que seu corpo voltasse para a terra que ele tanto amou e para a qual ele deu tanto de si. Zé tinha feito um testamento simples, escrito à mão e testemunhado por Nonato anos antes. Ele deixou tudo para a terra. Mais especificamente, ele nomeou o armazém da vila, agora gerido pelo sobrinho de Nonato, como responsável por uma fundação, cujo único objetivo era manter a fazenda Boa Vista como um centro de agricultura sustentável, aberto para quem quisesse aprender sobre a lei de Zé, a lei do suor honesto. Ele impôs apenas uma condição. Seu corpo deveria ser enterrado no centro da plantação de mandioca, sem caixão, para que o ciclo da vida fosse completado. A sua essência, o seu dom, deveria voltar para a terra que ele fertilizou por toda a vida. Zé morreu em paz, deitado em sua cama simples, sentindo o cheiro de terra molhada vindo da janela aberta. Os fazendeiros da vila cumpriram seu último desejo. Seu enterro foi no local exato que ele indicou, uma cerimônia simples e respeitosa. Nos meses que se seguiram, a fazenda Boa Vista continuou a prosperar, mesmo sem o trabalho contínuo de Zé. Mas o lugar onde ele foi enterrado começou a exibir algo extraordinário. A plantação de mandioca onde Zé repousava cresceu com uma força inédita. As raízes eram gigantes,
as folhas de um verde profundo e vibrante que desafiava a lógica da agronomia. O solo parecia exalar vida. Clara, que voltou para o funeral e ficou para ajudar na transição da fazenda para a fundação, foi quem notou a diferença. Ela coletou amostras do solo sobre o túmulo de Zé. Seus testes revelaram o que ela e seu pai haviam procurado por anos. O solo estava saturado com uma concentração mineral e enzimática que era impossível de se encontrar na natureza. A fonte não era geológica. A fonte era orgânica. Clara finalmente compreendeu. Zé era o próprio fertilizante. Seu último ato de amor pela terra foi devolver sua essência, garantindo a vitalidade da Boa Vista por gerações. O homem bruto, sem estudos, era um tesouro genético, um milagre da roça. Clara, agora a guardiã do segredo, sabia que não podia revelar a verdade. Ela continuou o legado de Renato, focar na terra. Ela criou o Método Zé de Agricultura, focado no uso de matéria orgânica e no suor inteligente, o trabalho duro e observador. A Fazenda Boa Vista se tornou um santuário de agricultura, visitada por estudantes e fazendeiros de todo o país. Zé, o homem que só conhecia a força e o suor, provou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se entrega. Ele foi abandonado, humilhado e cobiçado, mas sua justiça e seu bom coração triunfaram sobre a ganância e a traição. Ele não se tornou um fazendeiro rico na forma da cidade, mas se tornou a própria personificação da fartura na roça. Sua história é a prova de que um homem justo, mesmo sem estudos, pode superar qualquer vilão e deixar um legado de vida que supera até mesmo a morte. A Fazenda Boa Vista, fértil e verde, é o seu túmulo e o seu eterno monumento.